quero agradecer o convite, na pessoa do Eduardo, da Coplana, e é uma satisfação muito grande estar aqui falando para os senhores, os que me ouvem, e o tema de hoje é referente a óxido. Então, como a sua utilização como fonte de nutrientes e corretivos dos solos. Meu nome é André Cesar Witt, sou pesquisador da Agência Paulista Tecnologia dos Agronegócios. Eu fico sediado no Polo Centro-Sul. Aqui tem um resumo dos itens que nós vamos estar abordando sobre a questão dos óxidos, falando uma pequena introdução, suas transformações, a qualidade dos óxidos, o cuidado durante o manejo, as reações no solo e suas aplicabilidades. E alguns resultados recentes que nós temos para que vocês possam ter uma ideia sobre a questão da resposta em cana-de-açúcar. Esse slide, ele nos dá uma ideia sobre os fatores de produtividade. Aqui nós temos a curva de resposta com altíssimas produtividade, onde nós não temos fatores limitantes. A partir do momento que esses fatores começam a interagir de uma maneira negativa, como o manejo inadequado das variedades, a compactação do solo, a erosão, o uso de fertilizantes e corretivos com quantidades inadequadas, a parte da aplicabilidade ruim, as épocas de corte e plantio, principalmente a questão da época de corte, as pragas e doença. E esse ano nós temos os fatores climáticos, nós temos o estresse hídrico, geadas. Então, todos esses fatores associados faz com que eu passo a produzir menos, ou seja, quanto mais os fatores limitantes, menor é a resposta na minha produtividade. Por isso que nós temos que trabalhar o conjunto dos fatores, de forma com que eu consiga ter sucesso, como esse aqui, onde eu tenho poucos fatores limitantes à minha produtividade. Então, eu passo a produzir bem mais. Então, para isso, nós temos que sempre pensar, dentro do conceito de adubação e nutrição, nós temos que pensar nos níveis desses nutrientes adequados, ou seja, uma adubação equilibrada, onde todos os níveis se mantenham adequados no sistema solo. Então, com a análise de solo, é possível a gente avaliar em que situação eu estou, se é muito baixo, médio, adequado ou alto. Então, a análise de solo vai me dar uma ideia de como o meu solo se encontra, em que nível se encontra. Se é muito baixo, médio, alto, né? Aqui está o nível crítico, de forma com que eu tenha um potencial produtivo, né? Então, para isso, quando os níveis se encontram de até médio, eu preciso corrigir meu solo, bem como o que a planta extrai, de maneira com que eu consiga atingir um limite que nós chamamos de nível crítico. A partir daí, os ganhos não são tão elevados. Então, sempre pensar nesse nível crítico. Então, o que nós temos que pensar hoje é construir o meu perfil de solo. Nessa primeira trincheira, nesse argissolo vermelho, amarelo, álico, o que nós temos? A camada de 0 a 20 muito bem corrigida. Porém, na subsuperfície, a partir dos 25 centímetros, eu tenho as camadas com níveis baixos de nutriente e elevada saturação de alumínio. Isso faz com que eu proporcione um impedimento químico, consequentemente, o meu sistema radicular mantém-se mais superficial e com baixo vigor, tanto na parte aérea quanto no sistema radicular. Já nesse outro exemplo, nessa outra trincheira, observa que praticamente é um argissolo, porém ele é eutrófico, ou seja, os níveis estão adequados, os níveis de nutrientes são adequados, principalmente aqui nós estamos observando as bases,
e com um bom equilíbrio em relação a essas bases em termos de saturação. Consequentemente, nós temos uma planta muito mais vigorosa, melhor no aspecto do perfilhamento, um crescimento mais rápido, e bem como um bom desenvolvimento do sistema radicular, sem impedimento. Então, hoje, em cana-de-açúcar, nós não podemos pensar numa correção do solo em superfície. No caso aqui, se eu aplico calcário, esse calcário convencional na superfície, ele tem baixa mobilidade. Consequentemente, ele vai corrigir apenas as superfícies do solo. Numa condição como essa, ao corrigir a superfície do solo, numa condição de umidade, a planta vai aproveitar essa pequena camada que foi corrigida, né? Essa camada superficial. Porém, o solo secando, à medida que o solo vai secando de cima para baixo, o que acontece? Se apenas a camada superficial está corrigida, quando tem baixa umidade, eu tenho baixa eficiência na absorção desse nutriente. Consequentemente, nós vamos ter um baixo desenvolvimento da cultura. E isso daí acontece principalmente numa condição onde nós temos veranicos, uma estiagem mais prolongada. Então, por isso que nós temos que pensar numa incorporação melhor, ou seja, corrigir melhor o meu perfil do solo. Então, em relação aos óxidos, nós temos que entender primeiramente como é obtido. Então, o óxido nada mais é que a transformação da rocha calcária em óxidos, ou seja, o carbonato em presença de calor, ele vai formar o óxido, nós temos aí tanto óxido de cálcio quanto magnésio, e vai desprender esse CO2. Então, isso daqui me dá uma ideia de como que fica a rocha após o desprendimento desse CO2. Aqui nós temos uma rocha calcária, né, numa condição normal, numa condição do ambiente. A partir do momento que vai sendo aquecida, vai aumentando esse grau de porosidade. Então, numa condição de 900 a 1000 graus, então nós temos essa rocha, observa uma rocha bem mais porosa. E essa fotografia microscópica, ela mostra a porosidade. Então, essa porosidade elevada faz com que aumente a superfície de contato, consequentemente, aumenta a minha reatividade. Então, nós temos para isso vários tipos de fornos. Então, nós temos o forno vertical, de cuba simples, nós temos o fornos de fluxos paralelos regenerativos, né? E temos fornos rotativos e até fornos de alvenaria. Então, é muito importante ver também a origem desses óxidos de acordo com os fornos. Isso vai me dar uma qualidade maior ou menor de acordo com esses processos que a rocha calcária é aquecida. Então, dentro disso, os fornos tem que haver um monitoramento diário, ou seja, em relação ao teor de CO2, ter um rigoroso controle dos níveis de injeção de matéria-prima, ar e combustível. Controle de injeção, temperatura estável, variando de 900 a 1000 graus Celsius durante todo o processo, para que assim essa queima seja branda e com isso eu consiga obter uma boa porosidade no meu produto final, como vocês podem observar nessa fotografia aqui. Então, para isso nós temos, nesse primeiro caso, no caso a cal virgem calcinada, está numa forma correta. O meu óxido todo ele foi calcinado. Nesse outro caso aqui, nós temos uma temperatura acima do ideal, aonde forma essa crosta, ou seja, fica praticamente fundido, e com isso, onde se funde, diminui a porosidade. Então, nesse caso aqui, diminui a reatividade. Já nesse outro caso aqui, esse último, nós temos aqui uma condição onde a temperatura
foi abaixo da ideal, ou seja, apenas as bordas, as extremidades, houve a formação dos óxidos e no núcleo, na parte central, continua na forma de carbonato. Então, por isso que nós temos que, quando adquirir os óxidos, né, nós temos que pensar em termos de qualidade. Hoje, nós medimos em função do teor de óxido de cálcio e de magnésio. Temos que também observar as impurezas. Então, dependendo da condição que foi estabelecida, o aquecimento, dos tipos de forno, e também é lógico que nós temos que pensar também qual é a matéria-prima, né, que foi processada. Então, são dois itens extremamente importantes para observarmos em termos de qualidade. Então, por isso, ao adquirir o óxido, tem que sempre buscar as suas garantias, as suas especificações. Então, observe numa condição. Por exemplo, aqui nós temos, nessa situação, nós temos, por exemplo, se eu tiver, por exemplo, 10, para elevar 10 milimol de carga por decímetro cúbico no meu solo, através de um processo de cálculo, eu consigo quantificar o quanto desse nutriente tem de estoque no meu solo. Então, 10 milimol de carga por decímetro cúbico equivale a 400 quilogramas por hectare de cálcio. Se nós transformarmos esse cálcio em óxido de cálcio, é equivalente a 560 quilos de óxido de cálcio. Então, para mim estar elevando 10 milimol de carga por decímetro cúbico, teoricamente, eu teria que estar aplicando 560 quilos de óxido de cálcio. Então, isso é muito importante a gente levar em consideração para podermos quantificar a quantidade do produto a ser aplicado no meu solo. Outro ponto importante que a gente tem que levar em consideração é a extração dos nutrientes pela cultura. Essa figura aqui nos mostra, à medida que eu vou colhendo, né, à medida que vai aumentando o número de cortes, o que acontece com, no caso aqui, a saturação de bases. Ou seja, eu tenho uma diminuição das minhas bases no solo, pelo quê? Pela extração, pela cultivação, enfim, uma série de outros itens. Então, eu preciso, através da análise de solo, observar em que ponto, né, em função dos cortes, os níveis dos meus nutrientes se encontram no solo. Então, aqui no caso, nós temos, por exemplo, 8 variedades, 8 cultivares de cana, e aqui são a extração de nutrientes em função dessas produtividades que foram obtidas, né, para cada variedade. Então, no caso aqui, por exemplo, nós temos em média, né, de 133 toneladas dessas 8 variedades, e se nós observarmos aqui, a média da extração de cálcio foi 118 kg, do magnésio 88. Então, isso daí, ao realizar a correção no solo, ou seja, a aplicação de qualquer, no caso específico dos corretivos, dos óxidos, então, por exemplo, se eu tenho um produto que tem 60% de óxido de cálcio, ou seja, a cada 100 quilos, eu vou ter 60 quilos de óxido de cálcio, que por sua vez eu vou ter em torno de uns 40 quilos de cálcio. Então, se houve uma extração de 120 quilos, pelo menos eu teria que estar aplicando 300 quilos de óxido de cálcio. Então, por isso que é importante entender e conhecer a extração dos nutrientes de cada cultivar, de forma com que eu consiga repor esses nutrientes no solo, e com isso a queda desses nutrientes ao longo dos ciclos não seja
drástica, ou seja, ele se mantém os níveis de nutrientes elevados à medida que vai aumentando o número de cortes. Então, por isso que, se eu colocar uma quantidade pequena de óxidos, às vezes eu não consigo suprir o que a planta extraiu. Então, vamos observar aqui, assumindo que as garantias mínimas, né, por exemplo, no caso dos corretivos, no caso do calcário, né, se eu aplicar 1 tonelada de calcário dolomítico, eu vou ter, em média, né, em função dessas garantias especificadas aqui embaixo, eu vou ter, em média, 164 quilos de cálcio e 90 quilos de magnésio. Porém, nós temos que entender, independente de ser óxido ou carbonato, é importante a distribuição desses elementos no solo. Os óxidos, tanto de cálcio como magnésio, eles apresentam alta reatividade. Então, com isso, é importante ter algumas precauções, né? Então, nós temos riscos, né, na hora da aplicação, tá? Porque os óxidos, eles reagem com a água, liberando calor. Então, nós podemos ter risco de incêndio se a reação ocorrer na presença ou proximidade de materiais inflamados, no caso, como, por exemplo, os compostos orgânicos. Ele causa irritação nos olhos, na pele, pode causar queimaduras em presença de umidade, no caso, estando trabalhando, né, o calor, então a pessoa suando, né, vai, no caso, ter essa reação, consequentemente pode correr o risco de queimadura. Ele pode também ser nocivo, ser inalado ou ingerido. Então, no caso, nós temos que evitar a exposição a esse produto, porque nós não podemos não ter contato com a pele, tá certo? Nem contato com os olhos, nem inalá-lo, tá certo? E no caso, a pessoa, né, que ela vai ter uma exposição maior quando está abastecendo o equipamento. Então, aí nós temos aí os EPIs, né? Os equipamentos de proteção individual, que recomenda-se que seja utilizado durante a aplicação do produto, de forma com que não tenha nenhum risco ou não tenha nenhum acidente. Outra coisa importante é a precauções na estocagem dos óxidos. Por quê? Eles são higroscópicos. Então, por isso que nós temos que manter a qualidade dos bags, o manuseio e a sua aplicabilidade. Então, sempre utilizar bags novos, revestidos, né? Devido à sua higroscopicidade. Então, na estocagem, não pode, ou melhor, temos que evitar a presença de umidade. Cobrir os óxidos sobre os pallets, né, nesse caso aqui, porém, é importante que haja a presença desses pallets, tá? Então, não pode acumular água sobre a lona, então a gente tem que deixar de uma condição que haja o escorrimento e de forma com que essa umidade não suba, né, nesses bags devido à sua higroscopicidade. Se for estocar a céu aberto, fazer isso em períodos curtos de tempo, e é claro, não pode haver chuva. Estocagem a longo prazo, recomenda-se manter os óxidos em locais fechados, de preferência seco, sobre os pallets, e preferencialmente enlonados. Então, tudo é garantia. E não deixar o produto pernoitar durante o equipamento, em função dessa higroscopicidade, depois pode haver problema na aplicabilidade, né, no dia seguinte. Então, os corretivos da acidez nada mais é do que um produto que promove a correção da acidez do solo, além de fornecer cálcio, magnésio ou ambos. Esses corretivos, tanto o calcário convencional quanto os óxidos, hoje
os fabricantes, os fornecedores estão também misturando com outros elementos. No caso específico, para óxido, com uma parte enxofre elementar associado com o calcário. Então, nesse caso aí, além do cálcio e magnésio, nós vamos ter também o enxofre. Pode-se também utilizar também outros elementos, no caso específico, por exemplo, o boro. Certo? Então, o calcário nada mais é do que carbonato de cálcio e magnésio. A cal virgem é o óxido de cálcio, né? No caso da forma pura. A cal hidratada é o hidróxido de cálcio, ou também nós temos também o hidróxido de magnésio. Então, esses corretivos têm a finalidade de aumentar o pH do solo. Aqui nós podemos observar o carbonato de cálcio e magnésio. Quando reage, eles liberam, o carbonato libera CO2 e a hidroxila, ok? E aí, no caso, deixando o cálcio e magnésio livre. Essa hidroxila reage com o H+, do solo, formando água. Também essa hidroxila, oriunda dessa reação aqui, ela reage com alumínio e formando o hidróxido de alumínio. Então, nesse caso aqui, o alumínio se encontra na sua forma insolúvel, ou seja, não tem problema de toxidez para a planta. Então, no caso, os corretivos da acidez, no caso, calcário, os óxidos, têm duas finalidades. Além de aumentar o pH do solo, eles promovem a precipitação do alumínio. Para exemplificar, no caso aqui, as reações dos óxidos de cálcio, na presença de água, nós temos o cálcio, o magnésio, O2- mais H+, forma a hidroxila. Essa hidroxila reage com o alumínio, formando hidróxido de alumínio, reage com o manganês, formando hidróxido de manganês, e reage com hidrogênio, formando água. Nesse caso aqui, nós temos o quê? O aumento do pH. Então, vários são os equipamentos que nós temos hoje no mercado, são uma série de equipamentos. Nós temos equipamentos utilizados para reforma dos canaviais, onde é realizado a subsolagem. E uma coisa interessante que eles estão lançando junto a esses implementos é a turbina, de maneira com que haja uma melhor distribuição dos óxidos ao longo do perfil. Essa injeção, essa turbina também permite com que haja um melhor contato do óxido com o solo. Então, melhora a superfície de contato, além de ter uma melhor distribuição do elemento, nós vamos ter uma melhor correção do solo. Então, aqui no caso, esse caso específico é para reforma ou alinhamento no suco de plantio. E aqui no caso, nós temos esse subsolador canterizador. Nós temos também para aplicação de óxido no suco de plantio, né, durante a sucação, junto com o fertilizante. Uma coisa interessante que nós podemos observar, no caso aqui, está no início do suco, mas à medida que vai ao longo do suco, a gente praticamente quase nem observa a queda desse óxido, porque o solo caiu e tapou o óxido. Isso é interessante para evitar qualquer problemas de elevação de pH, e isso pode vir ocasionar algum problema com alguns produtos, né, no controle, alguns inseticidas, fungicidas, né, pela elevação do pH. Temos também a aplicação dos óxidos no suco de plantio junto ao fertilizante. Muito importante é esse detalhe. Então, a gente aqui está no início, né, do suco, mas à medida que vai sucando, então o solo ele é misturado junto ao solo.
Isso é interessante porque o óxido ele tem alta reatividade e com isso ele eleva o pH. Então, nesse ponto onde foi aplicado. Então, pode dar algum problema com alguns inseticidas, alguns fungicidas. Então, por isso, se a gente conseguir incorporar esse óxido no solo, então a gente evita alguns problemas de alguns produtos. Isso por ocasião do plantio. Podemos também utilizar esses óxidos em soqueira, que hoje é bastante utilizado, uma vez que apresenta alta reatividade. E aí, no caso específico, está sendo muito trabalhado como fonte de cálcio e magnésio. E alguns vêm misturado com enxofre. Então, nós temos aí 3 elementos associados. Então, com isso, é interessante o uso desse produto também em soqueira. Porém, uma coisa importante a gente observar a sua aplicabilidade, ou seja, aplicar numa faixa de forma com que não concentre, evitar ao máximo o filete, porque em presença de umidade, ele endurece, consequentemente, diminui bastante sua eficiência. Então, por isso que a gente pode, por isso que nós temos que tomar alguns cuidados, né? Tentar distribuir o melhor possível numa faixa na linha da cana-de-açúcar, como vocês estão observando aqui. Se puder ampliar um pouquinho mais, seria interessante, uma vez que nós teríamos uma superfície de contato maior. Pelo menos uns 30 centímetros de cada lado, ou melhor, uns 30 centímetros de cada lado da linha. Sempre, pessoal, uma coisa importante que nós temos que observar nos corretivos, a sua distribuição. No caso, tanto o calcário quanto os óxidos. Então, quanto melhor distribuído, tá, mais efetivo é a minha, mais efetiva é a minha correção no solo. Outro ponto importante, né, no caso, é a questão tentar evitar a formação de torrões. Ou seja, no caso desse exemplo aqui, esse torrão aqui, ele vai apenas corrigir a sua superfície. Então, a parte interna, nós vamos ter um volume de solo não corrigido. Consequentemente, nós vamos ter o quê? Uma baixa eficiência na correção do solo. Ou melhor, nós vamos ter uma baixa eficiência na correção do solo. Então, um resultado de pesquisa, no caso aqui em cana-soca, através do uso de óxidos. Então, aqui foi feito um comparativo junto ao calcário e gesso, em soqueira de segundo e terceiro corte, da variedade 5453. Então, aqui nós temos a testemunha, os óxidos, que foi aplicado em faixa sobre a soqueira, calcário mais gesso também em faixa sobre a soqueira. Aqui nós temos as respectivas quantidades desses produtos e o calcário mais gesso em área total. Porém, aqui nós temos uma quantidade maior, né? Aplicando 1 tonelada de calcário e 1 tonelada de gesso. Então, como nós podemos observar, no segundo corte, o tratamento com óxidos obteve uma melhor produtividade em relação aos demais tratamentos. Porém, no terceiro corte, avaliando como efeito residual, no terceiro corte, a produtividade foi melhor no tratamento que aplicou calcário mais gesso, porém, nessa maior quantidade em relação a esse outro tratamento que foi utilizado apenas 300 kg de cada produto. Então, por isso que nós temos que sempre pensar a respeito da extração da cultura
Então, por isso, quando eu aplico uma quantidade que é apenas o suficiente para repor o que a planta extraiu, então eu tenho que pensar o quê? A reaplicação nos cortes seguintes, nos ciclos agrícolas seguintes. Então, aqui nós temos outro também estudo, outro ensaio também em cana-soca, onde nós temos 4 controles com uma média de 162 toneladas e média dos óxidos com 9 tratamentos, obtivemos 170 toneladas. Aqui é uma soca de muda, por isso que nós temos aqui uma produtividade boa, né, uma produtividade alta, e nós tivemos um ganho de 8 toneladas por hectare. Finalizando, aqui nós temos os óxidos de cálcio e magnésio em presença de umidade. Eles se hidratam, né, formando os óxidos de cálcio e magnésio. Essa hidroxila é uma base forte. Ela vai precipitar o alumínio como hidróxido de alumínio. Neutraliza a acidez, uma vez que ela retira o hidrogênio no sistema solo-planta, e com isso eu aumento o meu pH. Também esse cálcio e magnésio livre vão auxiliar no equilíbrio da CTC, ou seja, eu vou ter um solo com quantidades maior de nutriente, consequentemente, nós vamos ter uma melhor nutrição para a cultura. Então, sempre nós temos que pensar no desenvolvimento da planta, principalmente avaliando a questão do sistema radicular. Então, a cana-de-açúcar, nós temos 3 tipos de raízes, que são as superficiais, as raízes inclinadas, no contexto da fixação, e as raízes cordão, que descem em profundidade, principalmente esse ano aqui que nós temos um ano seco. Então, uma planta, um canavial, uma soqueira, ou uma cana-planta que tenha bastante dessa estrutura, ela vai certamente manter o vigor, ou seja, vai brotar mais rápido e, consequentemente, vai se desenvolver melhor a hora que essa chuva começa a voltar, ou melhor, a se estabilizar. Então, nós vamos ter um crescimento, um arranque melhor da planta. Porém, nós temos que pensar não só na cana-planta, e temos que dar condições também para cana-soca. Ou seja, após o corte, a cana, se não houver nenhum impedimento e nós dermos boa condição nutricional, não houver compactação e nem pragas de solo, ou seja, ela vai começar a perfilhar, vai começar a desenvolver um novo sistema radicular. Então, numa condição como essa, nós vamos ter soqueiras de boa longevidade e também com bastante vigor. Então, com isso, se eu tiver impedimento, que é de natureza química, física ou biológica, eu vou ter uma caixinha pequena, ou seja, eu vou ter baixa quantidade de água disponível para a planta. E nesse caso aqui, ela vai sofrer mais a questão do estresse hídrico. Já nesse outro caso aqui da direita, nós não temos impedimento, então nós temos o sistema radicular explorando em profundidade, consequentemente vou ter uma maior CAD e com isso vou ter um melhor vigor para a minha cultura. Então, canaviais vigorosos, nós temos o quê? Além das produtividades, nós temos longevidade. Então, ou seja, um solo com perfil corrigido, ou seja, os níveis de base elevadas, o equilíbrio entre as bases boas, faz com que a minha planta se torne bastante produtiva. A exemplo disso, essa fazenda, nós temos aí uma média de 4 cortes, produzindo 128 toneladas por hectare. Então, pessoal, quando eu trabalho com cana, dentro da minha expectativa do manejo, eu sempre tenho que pensar em melhorar as propriedades químicas, físicas e biológicas. Certamente teremos
sucesso na produtividade. Então, agradeço a oportunidade, agradeço o convite na pessoa do Eduardo, da Coplana, e me coloco à disposição aos senhores. Muito obrigado.